Meus amados irmãos em Cristo, hoje nos reunimos para desvendar um dos maiores mistérios da experiência humana, os sonhos. Desde que me lembro como pastor, nenhum outro assunto gerou tantas perguntas, tantas dúvidas e tantas experiências marcantes quanto este. Quantos de vocês já acordaram no meio da noite com o coração acelerado, tentando entender o que acabaram de sonhar? Quantos já tiveram a estranha sensação de que um sonho não era apenas um sonho, mas algo mais profundo? A Bíblia está repleta de histórias onde os sonhos foram canais da voz divina. Desde José no Egito até as visões de Daniel, desde as advertências a Abimeleque até as revelações a José, esposo de Maria. Mas ao mesmo tempo, as Escrituras nos alertam sobre sonhos mentirosos, Jeremias 23:32. Então, como discernir? Como entender quando Deus está falando e quando é apenas nossa mente processando o dia? O que a Bíblia realmente ensina sobre sonhos? A ciência por trás do mundo onírico. Casos reais de sonhos proféticos. Os perigos da má interpretação. Como desenvolver discernimento espiritual. Antes de começarmos, quero fazer um convite. Se você está buscando respostas sinceras sobre fé e espiritualidade, não deixe de seguir nosso canal. Porque hoje, vamos fundo na palavra, sem rodeios, sem meias verdades. E no final, você nunca mais vai olhar para seus sonhos da mesma maneira. Vamos começar nossa jornada no livro de Gênesis, onde encontramos o primeiro sonho registrado nas Escrituras. Em Gênesis 23, Deus aparece a Abimeleque em um sonho para adverti-lo sobre Sara, esposa de Abraão. Observe como o sonho veio com uma mensagem clara e um propósito específico: proteger o plano divino para a descendência prometida. Mas é com José, filho de Jacó, que os sonhos ganham destaque especial. Em Gênesis 37, o jovem José tem dois sonhos proféticos, primeiro com feixes de trigo se curvando, depois com astros celestes prestando homenagem. O que muitos não percebem é que esses sonhos continham três camadas de significado. Camada imediata mostrava a futura posição de autoridade de José. Camada profética apontava para o tempo em que Israel dominaria nações. Camada messiânica simbolizava Cristo recebendo a adoração de todas as nações. Anos mais tarde, no Egito, José interpreta os sonhos do copeiro, do padeiro e finalmente do próprio faraó. Aqui aprendemos uma lição crucial. Sonhos divinos geralmente vêm com interpretação divina. José deixou claro: não pertence a mim interpretar sonhos. Não é Deus quem dá as interpretações. Gênesis 48. Avancemos agora para o livro de Daniel, onde encontramos alguns dos sonhos mais complexos das Escrituras. Nabucodonosor tem um sonho perturbador sobre uma grande estátua, Daniel 2, e mais tarde outro, sobre uma árvore cortada, Daniel 4. O que muitos não notam é o padrão divino nestas revelações. O sonho vem como mistério, causa inquietação no receptor, requer intervenção divina para interpretação, traz uma mensagem que glorifica a Deus. No Novo Testamento, os sonhos continuam desempenhando papel crucial. Mateus registra 4 sonhos específicos dados a José, o pai terreno de Jesus. O anúncio para aceitar Maria, Mateus 1:20. A advertência para fugir para o Egito, Mateus 2:13. A orientação para retornar a Israel, Mateus 2:19. O aviso para ir a Galileia, Mateus 2:22. Observe o padrão. Todos estes sonhos tinham propósito protetor e direção prática. Não eram meramente simbólicos, mas traziam orientações claras para a ação. Meus queridos, vamos mergulhar agora nas descobertas fascinantes da ciência sobre os sonhos. Como pastor, sempre me interessei por entender como a mente humana funciona, porque o próprio salmista dizia: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmos 1:3, 14. E os sonhos são parte dessa criação maravilhosa. Os estudos mais recentes usando ressonância magnética funcional mostram que quando entramos na fase REM, Rapid Eye Movement, do sono, que é quando mais sonhamos, nosso cérebro fica incrivelmente ativo. As áreas responsáveis pela visão, emoção e memória ficam particularmente estimuladas. O Dr. Matthew Walker, neurocientista da Universidade da Califórnia,
explica em seu livro Por que Dormimos que durante o sono REM, o córtex visual secundário se ativa, criando imagens vívidas. A amígdala, centro emocional do cérebro, fica 30% mais ativa. O lobo frontal, responsável pelo pensamento lógico, fica menos ativo. Isso explica por que nos sonhos aceitamos situações absurdas sem questionar, e por que as emoções são tão intensas. Mas aqui está o que mais me impressiona. O mesmo estudo mostra que pessoas que oram regularmente apresentam padrões diferentes de atividade cerebral durante os sonhos, com maior conexão entre os lobos frontal e parietal, áreas associadas à consciência e autorreflexão. Freud, o pai da psicanálise, errou em muitas coisas, mas acertou em uma. Os sonhos realmente são janelas para nosso mundo interior. Em meu consultório pastoral, já atendi inúmeras pessoas cujos sonhos revelavam traumas não resolvidos da infância, conflitos internos sobre decisões importantes, preocupações ocultas que nem mesmo reconheciam acordados. Jung foi mais longe ao identificar o que chamou de arquétipos, símbolos universais que aparecem em sonhos de culturas completamente diferentes. A imagem da sombra, por exemplo, aparece tanto nos sonhos de um executivo em Tóquio quanto no de uma agricultora no sertão brasileiro. Isso me faz pensar em Eclesiastes 3:11. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Mas a neurologia moderna descobriu algo ainda mais impressionante. Pessoas que perderam a visão após os 5 anos de idade continuam tendo sonhos visuais, enquanto as cegas de nascença sonham com outros sentidos, o que prova que os sonhos são construídos a partir de nossas experiências armazenadas no cérebro. Isso tem implicações profundas para entender sonhos espirituais, pois mostra que Deus fala usando a linguagem de nossa própria mente. Agora, irmãos, chegamos ao cerne da questão. Como discernir quando um sonho vem de Deus? Em meus 30 anos de ministério, colecionei centenas de relatos de sonhos, e posso compartilhar com vocês 7 critérios bíblicos para discernimento. A marca da memória. Sonhos divinos são inesquecíveis. Quando o faraó sonhou com as vacas magras e gordas, Gênesis 41, ele lembrava cada detalhe com clareza. Se você tem um sonho que persiste em sua memória por dias, semanas ou até anos, preste atenção. O selo da urgência. Sonhos de Deus trazem um senso de importância imediata. Quando José sonhou que deveria fugir para o Egito, Mateus 2:13, não havia tempo para hesitar. Em minha experiência, sonhos verdadeiramente espirituais vêm com um senso de isto é importante que não se dissipa ao acordar. O teste das Escrituras. Este é o critério mais importante. Um sonho de Deus nunca contradiz a Bíblia. Já ouvi casos de pessoas sonhando que deveriam abandonar a família ou cometer imoralidades. Isso nunca vem de Deus. 1 João 4:1. O fruto visível. Sonhos divinos produzem mudanças positivas. Quando Cornélio recebeu a visão do anjo, Atos 10. Isso levou a buscar a Pedro e abrir caminho para os gentios. Se um sonho só traz confusão ou medo, questione sua origem. A confirmação externa. Deus geralmente confirma suas mensagens por múltiplos meios. Se você tem um sonho importante, espere confirmação através da palavra pregada, circunstâncias ou conselho sábio. 2 Coríntios 13:1. A paz que excede. Mesmo sonhos de advertência divina trazem uma paz subjacente. Contrasto isso com pesadelos opressivos que deixam a pessoa agitada. Estes geralmente têm outra origem. O propósito edificante. Todo dom espiritual é para edificação. 1 Coríntios 14:26. Sonhos de Deus sempre têm um propósito claro: alertar, guiar, consolar ou corrigir. Agora, vamos a casos práticos. Certa vez, uma irmã da igreja sonhou repetidamente que estava num barco à deriva. Ao orarmos, percebemos que era uma advertência sobre sua vida espiritual superficial. Quando ela se comprometeu com o discipulado, os sonhos cessaram. Outro irmão sonhou com um incêndio em sua casa, 2 semanas depois. Isso literalmente aconteceu. Mas porque ele havia sido alertado no sonho, salvou documentos importantes. Por outro lado, já pastoreei pessoas escravizadas por interpretações extremas de sonhos, achando que cada símbolo era uma mensagem codificada. Isso é perigoso.
Lembremos que até os sonhos bíblicos mais importantes tinham interpretações claras, não mistérios indecifráveis. Queridos, se há uma coisa que quero que vocês guardem é esta: sonhos verdadeiramente de Deus levarão você para mais perto dele, não para mais perto de confusão ou medo. Como diz 1 João 4,18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Amados irmãos, enquanto encerramos esta jornada pelos corredores misteriosos dos sonhos, quero deixar em seus corações algumas âncoras espirituais que têm me sustentado por décadas de ministério. Numa época onde muitos correm atrás de revelações oníricas, precisamos lembrar que a Bíblia permanece nossa bússola infalível. O salmista declarou: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 1105. Em meu caderno pastoral, registro um princípio testado pelo tempo. Se um sonho contradiz a palavra, rejeite-o. Se confirma a palavra, examine-o. Se a transcende, espere confirmação. Pastoreando em cidades grandes, tenho visto um fenômeno preocupante: pessoas viciadas em interpretações de sonhos, consultando dicionários oníricos cristãos como se fossem horóscopos evangélicos. Isso é perigoso, irmãos. Lembremos-nos de Deuteronômio 18, 10 ao 12, que condena a adivinhação. Há uma diferença abissal entre buscar a Deus e buscar revelações. O centro deve ser sempre Cristo, não os sonhos. Nos últimos 5 anos, tenho documentado um fenômeno fascinante. Em congregações onde há genuíno avivamento, membros diferentes relatam sonhos semelhantes. Numa pequena igreja no interior, 7 pessoas sonharam independentemente com um rio transbordando no altar semanas antes de um poderoso mover do Espírito. Isso ecoa a Atos 2,17, quando Deus está prestes a fazer algo grande. Ele fala à noite. Precisamos recuperar a teologia do descanso. Salomão nos lembra que doce é o sono do trabalhador. Eclesiastes 5,12. Dormir não é apenas necessidade física, é ato de confiança. Quando fechamos os olhos, declaramos: Senhor, enquanto meu corpo descansa, Tu continuas trabalhando. Quantos já experimentaram acordar com soluções para problemas que pareciam insolúveis? Isso é Deus operando na oficina noturna da nossa mente. Há períodos em que Deus parece calar sua voz onírica, como Elias no deserto. Às vezes o silêncio celestial é lição mais profunda que os sonhos. Numa fase difícil de meu ministério, fiquei 6 meses sem sonhos significativos. Aprendi então que Deus estava me ensinando a ouvi-lo mais nas Escrituras que nas visões noturnas. Queridos, se esta mensagem tocou seu coração, quero convidá-lo a fazer esta oração comigo. Pai Celestial, ensina-me a equilibrar minha vida espiritual, valorizando Tua voz sem idolatrar visões. Dá-me discernimento para separar o humano do divino, o psicológico do espiritual, a carne do espírito. Quando Tu falares em sonhos, que eu tenha ouvidos atentos, nos silêncios noturnos, que eu descanse em Tua fidelidade. Protege meu sono, guarda minha mente, e que meus sonhos sejam sempre território Teu. Em nome de Jesus, o único Senhor das minhas noites e dias. Amém. E agora, antes de nos despedirmos, 3 ações práticas. Tecla 1, compartilhe abaixo qual foi a parte que mais falou ao seu coração. Tecla 2, escreva sonhos santos nos comentários se comprometendo a buscar equilíbrio. Tecla 3, inscreva-se para a nossa série especial Noites Proféticas que começa semana que vem. Que o Senhor que não dormita, Salmos 1, 2, 1, 4, guarde seu sono e fale ao seu coração de maneiras cada vez mais claras. Até nosso próximo encontro, na paz do noivo da igreja.